Vamos a mais uma leitura da Palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, e Abiú, e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes do seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, e o escrivão dentre os levitas perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar, e se tornou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, e a segunda a Jedaias, e a terceira a Arim, e a quarta a Seorim, e a quinta a Malquias, e a sexta a Miamim, e a sétima a Cosa, e a oitava a Abias, e a nona a Jesua, e a 10ª a Secanias, e a 11ª a Eliasibe, e a 12ª a Jaquim, e a 13ª Upa, a 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, e a 16ª a Imer, e a 17ª a Ezir, e a 18ª a Apizes, e a 19ª a Petaias, e a 20ª a Jezquel, e a 21ª a Jaquim, e a 22ª a Gamul, e a 23ª a Delaias, e a 24ª a Maazias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Amrão, Subael, os filhos de Subael, Jadeias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Issijá era chefe. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari, de Jazias, Beno e Soão, Ezacur e Ibre, de Mali, Eleazar, este não teve filhos. Quanto a Cis, dos filhos de Cis, Jeramel, os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas, e também eles lançaram sorte igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok, e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, entre os levitas, os chefes da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. 1 Crônicas, capítulo 25, função dos cantores em seu turno. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur e José, e Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Jedutum, foram os filhos de Jedutum, Gedalias, Ezeri e Jesaías, e Asabias,
e Matitias. 6. O cargo do seu pai Jedutum para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel e Jerimote, Ananias e Anani, Eliata, Gidalte e Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente, do rei nas palavras de Deus para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda, igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias. Eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Metanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Azabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gedalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romante, Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros dos coratitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joal, o terceiro, Issacar, o quarto, Natanel, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaias nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Refael, e Obed e Eliazabe. E Elisabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62 de Obed-edom. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osá, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Simri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe.
Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte assim aos pequenos como aos grandes, segundo as casas de seus pais para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom ao sul, e a seu filho à casa das tesourarias, a Supim e a Ozá, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda de fronte da outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente 4 junto ao caminho 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das casas, das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais de Jeieli. E os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Para os Amramitas, para os Izaritas, para os Hebronitas, para os Uzielitas. A Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e a Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zico, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras os consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinham consagrado Samuel, vidente, e Saul, filho de Cis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, que Nanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra e fora por oficiais e por juízes. Os Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, de aquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, para o serviço do rei. Os Hebronitas era Jerijá, o chefe dos Hebronitas, das suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei Davi.